Agora, Patrícia, nós vamos trazer casos reais aí que aconteceram com você ou aqui na CEGET. Sim. O que você pode trazer aí de um caso real que pode ser uma dica para os nossos ouvintes aqui? O que acontece? Nós falamos, né, que uma das obrigatoriedades do mês de abril seria a aprovação das contas e a destinação do lucro. Ficou a lição de casa sobre o ITCMD, dessa distribuição desproporcional. E aí o caso que eu trouxe está ligado a esse tema, né? Que seria o seguinte: uma dissolução societária em que o sócio pediu para se retirar da sociedade e foi se apurar os haveres dele, né? E aí, quando ele questionou sobre os valores que ele tinha a receber, através do balanço especial lá que foi levantado, sobre as regras que estavam no contrato da saída, ele questionou em relação aos lucros. Por quê? É muito comum que em algumas empresas se façam pagamentos e que não se pegue documento fiscal relativo àquele pagamento. Então, eu paguei lá o rapaz que me ajudou a descarregar o caminhão, enfim, e não tenho nota fiscal disso. Então, aquele valor que saiu da empresa e não tem comprovação fiscal, ele acaba virando o lucro do sócio, uma saída, uma retirada do sócio, né? Porque não tem comprovação. E aí, nessa dissolução, vamos supor, ele tinha lá 1 milhão de lucros a receber, mas ele só recebeu 600 mil, porque os outros 400 mil derivava dessas questões contábeis que não tinham comprovação. E aí a briga tá boa, tá grande, e é importante a gente falar e reforçar o quanto é importante ter documentação fiscal para tudo, ainda mais agora com a reforma tributária. Esse caso é bem real, no sentido de muitas empresas, infelizmente, acontecem isso, principalmente as pequenas, né? O pessoal que fala do simples, que não precisa ter contabilidade, justamente isso. Nós temos que lembrar que o balanço da empresa, ele não serve só para tributo. Exato. Ele serve para a gestão de sociedade. Eu sempre brinco. Sociedade é um casamento sem sexo. Então, se você não tiver tudo bem documentado, eu falo assim, não tem coisa mais íntima do que um casal. Casado lá, e quando separa, o bolso é a parte que mais dói. Sim. Quantas pessoas aí tem? Com certeza você vai ter algum conhecido que passou pelo problema de separação, de questionamento financeiro sobre isso. Na sociedade é a mesma coisa. Se não tiver o contrato social, que nós já temos uma série só sobre contratos sociais, quais são os cuidados, cada cláusula que nós fizemos, mas além do contrato social, você falou hoje sobre a prestação de contas, o registro da prestação de contas, dos acertos. São coisas que no dia a dia os sócios ainda às vezes são parentes, né? Irmãos, filhos. Sim. Nós tivemos casos também já de próprios filhos questionarem. Eu não sei se eu contei já aqui, né, no nosso podcast, mas sempre vai lembrar. Acontece muito na pessoa física isso também. O que acontece? Às vezes a receita, o dinheiro está no pai. O pai tem hérnia e ele acaba distribuindo patrimônio para os filhos via doação. Só que, pelo limite de doação, ele deixa de fazer. Então, ele passou um carro de 150 mil para o filho. Para não pagar o imposto de doação, que é 4%, o que faz? Doa 80 mil, que é o limite para não pagar, e o restante fica como dívida. Sim. Isso é comum
Empresta, né? entre famílias. Sim. E eu tive um caso, que não era nem cliente nosso, um contador faleceu e as filhas estavam brigando pelo patrimônio. Sim. E uma das filhas estava usando a declaração de imposto de renda da outra irmã, falando que ela devia para o pai. E não era dívida de fato. Foi uma doação de um bem, um presente. Foi um presente. Então, às vezes, nós fazemos tanto planejamento tributário, pensando na economia de impostos, e cometemos deslizes em outros aspectos que podem trazer, talvez, dores de cabeça maior do que o próprio tributo, né? Esse caso é bem interessante, eu acho que vale a pena os nossos clientes, ou se você conhece alguém que tem empresa, cuidar dessa parte formal da sociedade, não deixar isso só na amizade, não deixar isso só de boca. Patrícia, terminamos o nosso podcast de hoje. Alguma mensagem que você quer deixar para os nossos clientes e amigos? Somente agradecer aí por mais um podcast, dizer que a gente continua atento aí às novidades, né? Alguns assuntos que a gente tratou aqui no podcast que teve novidade depois, por exemplo, no último, foram gravados vídeos específicos sobre o tema. Então, que estaremos aí acompanhando as novidades para passar para todos. Tá vendo como eu sou um mau apresentador de podcast? Eu não pedi para dar like, não pedi para seguir o canal. Tá acompanhe o nosso canal do YouTube, no Instagram também. A gente sempre manda alguns comunicados, algumas informações escritas. Também no nosso LinkedIn tem um bom material aí para acompanhamento lá na CEGET Consultoria.